O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, antecipou o recesso parlamentar deles, verão lá agora, para evitar um racha na base republicana. O centro da crise está no famoso caso Jeffrey Epstein, o magnata que morreu em 2019 na prisão, acusado de tráfico sexual de menores. A Casa Branca nega uma conspiração que o próprio trumpismo fomentou nos últimos anos nos Estados Unidos. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Mike Johnson afirmou hoje que a manobra foi necessária para barrar a estratégia da oposição. O recesso de 5 semanas, que começaria na sexta-feira, agora já passa a valer na quinta. Because the Democrats are trying to play gotcha politics right now, when, as the leader just pointed out, they don't have any moral high ground on this at all. They controlled the Department of Justice for the last 4 years. Has anyone forgotten? They had all these files the entire time. O objetivo é baixar a pressão por uma lei que obrigue o FBI a divulgar todos os arquivos da investigação sobre o caso Epstein. Segundo a polícia, o bilionário americano se suicidou na cadeia em 2019, depois de ser condenado por tráfico sexual e prostituição de menores de idade. A iniciativa divide a base do Partido Republicano na Câmara. De um lado, estão governistas, que tentam evitar a divulgação dos documentos por conta da proximidade histórica entre o pedófilo condenado e o presidente americano. Do outro, parte do núcleo duro da base MAGA, que fomenta há anos teorias sobre uma rede de chantagem comandada por Epstein para controlar algumas das figuras mais poderosas dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, Donald Trump se irritou com uma pergunta sobre o tema. Classificou a questão como uma caça às bruxas e defendeu que a parceira de Epstein, Ghislaine Maxwell, volte a ser ouvida pela Procuradoria americana. Quando chegou na Casa Branca, Trump indicou para os principais cargos da administração americana figuras que reverberavam teorias sobre o caso Epstein, inclusive seu próprio companheiro de chapa, J.D. Vance, e o diretor do FBI, Kash Patel, que se tornou responsável pela investigação. Agora, esses mesmos assessores mudaram de posição e afirmam que o caso está encerrado. Na semana passada, uma reportagem do Wall Street Journal dizia que em 2003, Donald Trump teria enviado a Jeffrey Epstein uma carta de aniversário e desenhado a figura de uma mulher nua com a mensagem: que todos os dias sejam um novo maravilhoso segredo. Epstein se declarou culpado por abusar de meninas menores de idade 3 anos depois. Donald Trump nega a autoria da carta. A Casa Branca afirmou que vai processar o jornal pela publicação da reportagem e excluiu o Wall Street Journal do pool de jornalistas que acompanharam Trump numa viagem à Escócia. Pode, começando por você. A dúvida é a seguinte, está até espelhada numa boa manchete do New York Times de hoje, dizendo assim, pessoal, isso aí não vai pegar no Trump, ou vai? Do Donald Trump, a gente vê que, de fato, nada pega, né? Aquela famosa frase que o Trump diz que pode em alguém na Quinta Avenida e as pessoas continuariam o apoiando. Agora, este caso em particular, William, ele é relevante, ele é importante, né? Porque atinge aí, digamos, um núcleo importante desta base do movimento do Donald Trump. A gente usa a expressão movimento, e essa expressão que a gente usa, né, no jornalismo, fala da base MAGA, né, ela tem muito a ver com aquilo que a gente olha do ponto de vista da ciência política, ou seja, a gente não pode tratar o trumpismo como um partido político tradicional, mas sim como um movimento político populista, personalista, centrado na figura do Donald Trump. Quando a gente analisa nessa chave de um movimento político, a gente vê que movimento, ao contrário de partidos que organizam ideologias e interesses, movimentos eles organizam afetos, né? Eles são muito baseados na questão emocional, na ligação com o líder, etc. Né? Então você precisa, por exemplo, ter constantemente um inimigo, né, para manter este movimento. Então a questão das elites, o deep state, a China, os imigrantes, tem que sempre ter algum tipo de inimigo. O caso do Jeff Epstein é muito importante porque ele é a base de várias teorias da conspiração que, de alguma forma, davam um certo cimento identitário para esta base do Donald Trump, né? A ideia de que existe uma rede global de pedófilos organizado por bilionários, organizado por certas elites, por artistas e notadamente democratas, que opera
às escuras, né? E, portanto, seria a função do Donald Trump, do seu movimento, expor essas pessoas, né? O líder que exporia essas pessoas. Você vai lembrar que isso vai desde da questão mais maluca nas eleições de 2016, falava-se que a Hillary Clinton operava uma rede de pedofilia em um porão numa pizzaria em Washington. Né? O sujeito até chegou aí armado na pizzaria em Washington e descobriu que a tal pizzaria nem porão tinha. Né? O caso do Epstein, ele dá um certo verniz de que isso é real, né? Porque de fato existem aí acusações de abuso de menores, etc. Então, o Donald Trump se recusar claramente a investigar isso, uma vez que ele agora está no poder, isto atinge diretamente aí um núcleo, uma parte importante desta identificação deste movimento trumpista, né? A gente pode começar a ver a partir de aí alguns rachas. Então, você me pergunta se isso vai atingir o Donald Trump. Se a gente for olhar de novo, o padrão é muito difícil atingir, mas curiosamente, se há alguma coisa que pode de fato ter aí algum impacto mais expressivo para o Donald Trump, para o seu movimento, este pode ser um deles. Eu acho que pode, lembra bem, né? Nada cola no Trump, nós não estamos falando das farras que ele fez junto com Epstein, não é disso que nós estamos falando da capacidade que ele tem de controle sobre a narrativa dentro do movimento. Em que medida ela foi afetada? Pois é, eu acho que isso é uma crise muito passageira, porque por causa daquilo que o Pod vinha descrevendo, descrevendo do papel que as narrativas têm, ou que as teorias conspiratórias têm no cimento entre o Trump e a sua base. Esse papel, ele não é da esfera do racional. Então, ele não exige coerência, não exige linearidade para que ele continue desempenhando o papel. Esse cimento, ele não é feito dessa matéria, ele é feito de emoção. Tanto que a memória dessas pessoas é bastante curta. É como se você estivesse sempre dando carne para alguém, assim, né? Você vai dar carne, e a carne são essas teorias conspiratórias. Quando o Jeffrey Epstein morreu na prisão em 2019, o Trump e os seguidores dele, o pessoal da seita QAnon, que criou essa história aí da pizzaria e da rede de pedofilia democrata, digamos assim, eles disseram que o Epstein tinha se suicidado, tinha sido morto na prisão. E o Trump ficou tracionando essa dúvida em relação a isso e tal. Agora, na tentativa de apagar, de sepultar essa questão da lista Epstein, né, o Trump fala assim, ele se suicidou, tá bom? Ele se suicidou, né, quando foi perguntado. Com isso, o Trump suicidou a história toda. E o Trump, quando essa crise eclodiu na semana retrasada, ele telefonou para influencers do MAGA, que tem podcasts, programas e tal, falou, para de falar disso. E eles pararam. E a Marjorie Taylor Greene, que é um expoente da QAnon, da seita, e que foi candidata a deputada e eleita pela Geórgia quando Trump era presidente em 2018, com o apoio do Trump, ela ficou isolada, porque ela estava levando adiante essa questão. Então, só surgiu uma nova teoria. Qual é a teoria de hoje? O Trump apresentou carne para o pessoal hoje. Não. O Obama criou uma conspiração e ele tem que ser preso porque ele distorceu a história da relação da Rússia com a eleição e tal. E pronto, tem nova carne para o pessoal. E botou um vídeo feito com inteligência artificial do Obama encarcerado. Pode, eu tenho um minuto para a gente terminar. Queria terminar com a sua apreciação de como se dá ou não o impacto, agora não dentro do MAGA, mas na popularidade do Trump em função desse episódio. O que a gente tem visto do Donald Trump desde o primeiro mandato, né, que ele tem aí pouca variação na sua aprovação. Ele tem um teto, ele tem um piso, né? O que a gente está testando é este piso, qual que é o piso do Donald Trump, se isso vai mudar de alguma forma. Só queria lembrar, esqueci, a gente não mencionou isso, mas vamos lembrar quando o Elon Musk briga com o Donald Trump, né, a primeira coisa que ele faz, por quê? Porque ele conhece como funciona o movimento por dentro, ele sabe o valor simbólico que isso tem, vai ser dizer que o Donald Trump está na lista do Epstein.
né? E agora o Donald Trump está negando isso. Então eu acho que, concordo com o Lorival, né? A força que o Trump tem sobre a sua base é tamanha, e ele tem esse teflon, que pode ser que isso rapidamente seja esquecido, e ele está constantemente testando a lealdade dos seus apoiadores, né? Chamou inclusive de idiota quem acredita nessas questões, né? Então, os seus seguidores vão atrás. É isso que é um movimento quase religioso, que funciona assim, né? Porém, eu acho que há uma segunda hipótese que, de fato, isso, por ter essa relação emocional com a base maga, isto pode, de alguma forma, gerar algum tipo de rachadura. Eu não digo que vai desmontar o movimento nem nada, mas algum tipo de rachadura que pode ser importante em momentos específicos, como, por exemplo, agora nas eleições de meio de mandato que vamos ter no ano que vem.